O Senhor ressuscitou dos mortos como havia anunciado. Exultemos e alegremo-nos todos, porque Ele reina eternamente. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, feliz Páscoa. Estamos na oitava da Páscoa, transbordando das alegrias pascais do Senhor, que vivo está no meio de nós. Nós possamos, ao longo dessa semana, viver nesta alegria, deixar com que esta alegria contagiante que surge da notícia de que o Senhor está vivo, tome conta do nosso coração e nos faça também renascer para novas atitudes com Ele, para que o seu amor circule cada vez mais em nosso coração. Vamos então rezar, nos dispondo para esse momento orante. Ó Deus, que fazeis crescer vossa Igreja, dando-lhe sempre novos filhos, concedei a vossos fiéis perseverarem na vivência do sacramento que receberam na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, escutemos com atenção a palavra que a liturgia hoje nos dirige, que está em Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa para o sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o acontecimento da ressurreição do Senhor foi algo tão extraordinário, tão inovador, algo que nunca havia acontecido, que as pessoas custaram para acreditar nesta realidade. Tanto aqueles que partilhavam intimamente da vida de Jesus, os seus discípulos, e ainda mais aqueles que o condenaram à morte. Então nós vemos o quanto que a ressurreição ela se torna causa de divisão, ou por aqueles que acolhem esta realidade e reconhecem na ressurreição a possibilidade da vida e da salvação que Jesus nos comunicou, ou aqueles que não acolhem, ou aqueles que a rejeitam e preferem dizer que a ressurreição, na verdade, foi uma invenção do grupo dos discípulos de Jesus, como o texto que nós acabamos de escutar. No tempo em que esse texto foi composto pelo evangelista Mateus, ainda havia dúvidas de boa parte dos judeus sobre o acontecimento da ressurreição. Mais de 30 anos depois do acontecimento, haviam ainda aqueles que colocavam dúvida nesse fato. Então, Mateus escreve esse texto justamente para reafirmar o testemunho daqueles que presenciaram esse acontecimento, aqueles que realmente receberam a visita do Senhor ressuscitado. Então, nós vemos hoje as mulheres foram as primeiras a reconhecerem a presença do Senhor, talvez porque elas tinham um amor maior do que os seus discípulos,
Então elas reconhecem que o Senhor está vivo. No primeiro momento ficam com medo, ficam espantadas com a notícia que os anjos lhe comunicam, mas depois esse espanto, esse terror se transforma em alegria quando o próprio Jesus aparece para elas e lhes diz: alegrai-vos. É a primeira palavra do ressuscitado: alegrai-vos. Não há motivo para o temor, não há motivo para o medo, mas apenas para a alegria, porque o Senhor está vivo. A morte não o destruiu, mas ao contrário, o Senhor Deus o exaltou, o ressuscitou. E o Senhor ressuscitado diz às mulheres para que elas possam comunicar aos discípulos que ele os espera na Galileia. Por que na Galileia? Porque a Galileia foi o lugar onde tudo começou. É lá que Jesus queria novamente reconfirmar os discípulos e os reenviar em missão. Mas, como eu disse, permanece sempre esta opção por aceitar a ressurreição como caminho de vida e salvação ou por recusá-la, como aqueles que tramaram a morte de Jesus fizeram. Então, a ressurreição, ou nós aderimos com toda a nossa fé, ou nós recusamos esse fato inaudito da história da humanidade. Então, que ao celebrarmos as alegrias pascais, possa crescer sempre mais a fé no fato de que o Senhor está vivo, de que Ele é vencedor de toda a morte, e que com Ele também nós podemos vencer toda a morte. Não há motivos para dúvida, para colocar em dúvida esse acontecimento. As testemunhas desse acontecimento doaram a vida pelo nome de Jesus. Dificilmente alguém pode doar a vida por uma ideia, simplesmente. Não, elas descobriram que realmente o Senhor estava vivo e que por ele valeria a pena derramar até o próprio sangue. Então que possamos prosseguir ao longo desse dia, saboreando as alegrias pascais do Senhor. Que esta alegria tome conta do nosso coração e expulse toda sombra de tristeza, todas as dúvidas da nossa fé, nos faça viver aqui e agora esta vida nova que o Senhor nos comunica. Que Deus abençoe você e te conceda uma ótima jornada.